ver aqui. Olha, agora com finanças, sem finanças, com retornos, com gente que não vai ficar, que não vai ser... O Atlético se reapresenta hoje, 14h, e a gente vai ouvir aí, ver do Lauro Lopes, para depois o Fael comentar. Aquela vida boa, de viagens e lugares paradisíacos, ficou para trás, viu? O dever chamou e o elenco atleticano retorna hoje à Cidade do Galo. Ao que tudo indica, com novidades e despedidas. O goleiro Rafael, ex-reserva da posição, já foi anunciado pelo São Paulo. O zagueiro Júnior Alonso vai retornar ao Krasnodar da Rússia. O atacante Keno e o lateral Guga também devem deixar BH rumo ao Fluminense. O mesmo provável destino de Vitor Mendes. O zagueiro que disputou a Série A pelo Juventude é outro que pode jogar no clube carioca. Assim como o meia Natan, já emprestado ao tricolor e com contrato prestes a ser renovado. Até o início da próxima temporada, outros jogadores que pertencem ao Galo podem deixar o clube. O meia Nátio Fernandes, por exemplo, interessa muito ao ex-time, o River Plate da Argentina. Mas, por enquanto, não passa disso. Sem mais saídas até o momento, o Atlético também segue atrás de reforços. E nomes não faltam. O zagueiro Bruno Fux, do CSKA, e o meia Edenilson, do Inter, são alvos cada vez mais claros do radar atleticano. Mas, oficialmente, até aqui, Paulinho foi a única contratação em campo. O campeão olímpico, que pertence ao Bayer Leverkusen, chegou por empréstimo. Fora das quatro linhas, a principal novidade ficou por conta de Eduardo Cudê. O argentino assume o lugar de Cuca no comando técnico da equipe. Até pela mudança de comando, que é outro esquema tático, pelo reforço de 2 ou 3, 4 jogadores. Se eles focarem, entrarem realmente com o objetivo de novamente ter um espaço, né, de chegar em títulos, cara, eu acho que tem plantel e tem qualidade para isso. Outro reforço que já pertence ao Galo vem do Bragantino. Com o fim do empréstimo no interior paulista, Johan tá de volta. Ao lado do elenco, ele vai encontrar pela frente o Mineiro, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores. Aos poucos, o Atlético vai se reformulando em busca dos objetivos, inclusive da negociação da SAF nos bastidores do clube. O que eu mais bati, a tecla que eu mais bati aqui no final de 2022, nesses últimos meses, era por elenco mais jovem. E aí o Atlético tira, até então em aspas, porque a gente só pode bater, só pode cravar, eu aprendi isso no futebol, desde o Anelka. Depois que o cara tá com a camisa do time dentro de campo, aí você fala que ele é ou não é do clube. Então o Keno ainda é do Atlético, até oficializar qualquer negociação. Mas caso ele saia, é um jogador que está acima da faixa de 30 anos e entra o Paulinho, um cara que estava jogando em alto nível no futebol europeu até pouco tempo, com potencial, com seleção de base, campeão olímpico. Sai um Júnior Alonso acima dos 30 anos, entra um Fux, entre aspas também, até bater o martelo, até ter o anúncio oficial depois dos exames médicos também. Rejuvenescimento. Essa turma a gente só precisa saber agora se eles vão ter uma entrega técnica também, se existe essa troca de qualidade. Porque eu gosto muito do Keno, o Júnior Alonso foi muito mal em 2022, onde todo mundo foi muito mal, mas é um grande zagueiro, então fica a responsabilidade. Mas o Caetano, que eu tanto critiquei, que eu tanto falei aqui que errou no mercado em 2022, na minha opinião, ele acerta se cravar o Fux agora, substituindo o Júnior Alonso, e o Paulinho substituindo o Keno, porque a gente precisa da reformulação, e uma reformulação jovem com potencial de movimentar o caixa atleticano para o futuro. Ô, Gão, o tanto de atleticano contratou, na época não tinha Uber não, né, do Anel? Não, então pagou caro no táxi. Pagou. Foi pro aeroporto, ficar lá esperando, aí não vai vir, não. Socou, cara. Hoje eu levo isso com muito bom humor, mas é uma situação que o Atlético precisou aprender, e digo mais, não aprendeu porque depois chegou a anunciar uma renovação com o jogador, sem assinar, e o jogador falou, opa, já anunciou? Então, vou colocar a faca no pescoço agora e pedir um monte de coisa a mais depois. Eita, agora, o negócio é o seguinte, nós vamos destrinchar algumas situações.
O Rodrigo Caetano deu uma entrevista para o Betinho, para o Fala Galo, e ele falou sobre a situação do Keno, do Guga em relação ao Fluminense, mas corroborando, como o Hugo Eduardo gosta muito dessa expressão, o que você diz aí, Fael, ainda nada... O Beto Caetano é muito bom de entrevista. O Rodrigo Caetano é muito bom. Beto Caetano foi muito Chipou, bom. Não, é um amigo... Você chipou os dois. Mas é um amigo meu atleticano da Argentina também. Chipou o Betinho com o Rodrigo Caetano, que de isso, lascar, velho. hein, Fael? Agora, outra coisa que eu ia falar nessa entrevista é que ele já, de antemão, avisou que Gilberto, o lateral direito do Benfica lá mesmo, não vai vir para o Atlético. Por né? isso eu não fiz a comparação com o Guga sobre chegada ou saída. Porque se o Guga sair, eu tenho que fazer essa comparação que eu fiz com os demais atletas quando você tiver esse nome perto de um acerto, né? Por isso não coloquei Jailson, Edenilson e Guga, porque são situações que estão em outro patamar. Até o próprio Ademir também. Essas avaliações eu deixo mais de antemão, parabenizo e reforço os parabéns para o... o nome do Rodrigo Caetano tem nomes que eu não consigo memorizar. Rui Costa, só chamo ele de Rui Costa o tempo todo. Nossa Senhora. Rui Costa é do São Paulo. O Rodrigo Caetano foi muito bem, rápido para trazer o treinador, um treinador bom, rápido para trazer o Paulinho, para um elenco mais jovem, de qualidade e rápido também para substituir o Júnior Alonso, acreditando que está perto de um anúncio desse zagueiro. Agora, esse sumidinho aqui, Fael... Gente, vou explicar para quem às vezes não está entendendo porque que toda vez que vai falar do Johan, o Fael pega esse porta-retrato. Para quem não nos acompanha desde sempre, o Fael implicava com o Johan, brigava com o Johan, ficava chateado com ele, até um dia que o Johan salvou a lavoura no Atlético e o Fael 5 gols em 5 jogos. se reconciliou com ele e passou até a foto dele em casa. É curioso, Bel, eu gosto muito, eu mandei mensagem hoje de madrugada no grupo da bancada falando que estava assistindo a programas antigos do Alterosa Esporte. E é curioso como você fala, nossa, como que eu errava a mão às vezes para falar de alguns profissionais, algo que o Toledo falou. Exagerava, que né? com o tempo do Alterosa Esporte ele aprendeu a falar de alguns jogadores de maneira diferente. E eu achei um dia que eu fui muito grosso, errei demais Bravo, o tom. ríspido. Errei o tom para falar do Johan. É um jogador que você quer que fique no Atlético para 2022? Não faço questão, acho que pode, para ele é melhor ele achar um novo elenco, onde talvez ele vai ter uma minutagem maior, ele estava no Bragantino, Série A, ele tem que achar um time de Série A, ele tem qualidade, mas talvez no Atlético nesse momento eu queria um outro nome para movimentar esse Pois é, mercado. vou tirar Lembrando que a não é sua o Hugo prenda Gomes. aqui. É porque é o seguinte, para o Betinho, o Rodrigo Caetano também disse que a questão do Johan foi um pedido do Cudê. Ontem você comentou, ou anteontem, não sei, que pode ser que ele tenha ligado para o Sampaoli, já que foi o Sampaoli que trouxe e tudo mais, e que pudesse querer, de alguma forma, aproveitar o Johan. Johan é o jogador que agrada treinador. É o tipo de jogador que nunca vai ter uma popularidade muito alta com torcida, mas sempre vai ter popularidade alta com treinador. É um jogador que eu gostaria no América, porque eu acho ele um cara de muita técnica, né? Acho que é um cara refinado para jogar. É um bom jogador e é o que você falou. Eu nunca mais falo aqui que o jogador é ruim. Porque o jogador às vezes está numa fase ruim, o time não está ajudando, ele vai para um outro clube e arrebenta. Então tem muito isso no futebol, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para falar, mas a gente só aprende com o tempo mesmo. Eu também já fiz o Johan foi da síndrome de contrato. Muito. O Johan foi da síndrome de renovação de contrato. Ele foi muito bem no período perto do fim do contrato, o Atlético foi lá e investiu um valor até alto para trazer ele o Sampaoli, que queria que ele ficasse, depois o Sampaoli deixa então. Então talvez se fosse num período diferente, talvez hoje ele não tivesse vínculo com o Galo. E o Lauro citou no VT, e a gente vem falando isso também ao longo dos programas, dessa negociação com o River Plate, que o River esperaria pelo Nacho, e pelo menos pode colocar aí, Miltinho, se depender da vontade do capitão do River, esperamos de braços abertos, o Nacho diz capitão do River. Eu não falei também do Rafael, que está nessa faixa acima de 30 anos, que também deixou o Atlético. E o Nath Fernandes é um que... Eu já imaginei que ele não desembarcaria em Belo Horizonte hoje, Isabel. Eu achei que ele já seguiria na Argentina. Mas desembarca, vai resolver tudo com o Atlético. E se o Atlético quiser brigar na parte de cima da tabela, ele vai ter que trazer um nome de peso, um jogador de qualidade, porque ele está perdendo um jogador de muita qualidade. E o ideal seria que algo perto do que foi o Keno e o Paulinho. Assim, o Paulinho trazer um cara jovem com potencial de qualidade,
com experiência, porque esse aí é um gigante. O Fael bateu nessa tecla de rejuvenescimento do elenco celeste. Há tempos, um retorno de férias não trazia tanta felicidade. Ao contrário dos últimos 3 anos, o foco da pré-temporada celeste agora é todo na Série A. De volta aos trabalhos, nesta quarta-feira, a Toca da Raposa vai receber um elenco bem diferente. Vários jogadores já foram homenageados com um adeus ou até logo nas redes sociais. Entre eles, Matheus Bidu, Rodolfo, Fernando Canesim, William Oliveira, Chay e Luvanor. Os zagueiros Wagner Leonardo e Zé Ivaldo, o lateral direito Rômulo, o volante Pablo Cires, o meio-campista Léo Paz e os atacantes Jajá e Lincoln. Ao lado de Ronaldo, a ideia de Paulo Pessolano, que segue no clube, é melhorar o nível de competitividade da equipe agora na primeira divisão. Prova disso é o pacotão de reforços que vem sendo preparado pelo Cruzeiro. Vindo da Arábia Saudita, o zagueiro Neres já foi anunciado. Em breve, o lateral direito Igor Formiga, da Ponte Preta, também deve ser oficializado. Outros nomes que aparecem como reforços são o goleiro Anderson, do Atlético Paranaense, o zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians, os volantes Christian, do Atlético Paranaense, e o Alisson, da Ponte Preta, o meio-campista Matheus, do Corinthians, e os atacantes Matheus Davó, também do Clube Paulista, e Rafael Bilu, do Criciúma. Tenho certeza que o Cruzeiro, o fato já de ter voltado ao seu devido lugar, que é a primeira divisão do futebol brasileiro, ter certeza, a torcida do Cruzeiro pode ter certeza que vamos estar reservado muitas alegrias para a gente. Com o estadual, a Copa do Brasil e a primeira divisão, o caminho do Cruzeiro em 2023 está definido. Resta saber agora como será a trajetória do renovado time celeste dentro e fora de campo. Ô, Gão, você vai comentar? Só repassar para a galera aqui essas saídas confirmadas ao longo da noite. Isso vai acontecendo também, né, Gão? Na noite de ontem, Canesim, Luvanor, Chay, William Oliveira, Rômulo, Pablo Cires, Wagner Leonardo, Jajá, Zé Ivaldo, Lincoln, Léo Paz. 11. É um time, hein, Gão? Eu posso só tirar uma curiosidade, Gão? Claro. Gão, do time titular, quantos ficaram? Toledinho, Rafael Cabral, desculpa, gente. Rafael Cabral, Giovanni Jesus ainda estamos esperando essa negociação com o time norte-americano, ficou o Oliveira, ficou o Brock, o Kaique, que estava apoiando a seleção brasileira, mas foi convocado para a seleção sub-20, permanece também. Saiu. Não, o Lucas Oliveira que eu falei. Oliveira. O William Oliveira saiu, mas o titular era Neto Moura, o Machado passou por cirurgia, agora daqui a pouco a gente fala. Bruno Rodrigues ficou, o Edu ficou, Danielzinho ficou uma estrutura boa. Não, de do time titular. Esses titulares. Os 8? Ficaram. Ficaram os 8. Ficaram um time bacana. Que a ideia que dá é que foi todo mundo embora, né? Porque é tanta gente saindo. E realmente eles têm que manter a base, que aí fica mais fácil de ajeitar. Antes do Gão comentar, eu conversar com ele há uns 2 meses, que eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro, a intenção deles era deixar 4 do time titular, ainda titular em 2023. É porque, na verdade, assim, quando a gente fala de titulares, tem alguns jogadores que são incontestáveis para a torcida do Cruzeiro. Vou citar os nomes. Rafael Cabral, Oliveira, Neto Moura... Bruno Rodrigues. Como? Bruno Rodrigues e Edu. Esses são incontestáveis para a torcida do Cruzeiro. O Edu até passa por um processo ainda de desconfiança, que o pessoal ainda fala assim, será que o Edu aguenta uma Série A, confronto com os zagueiros mais qualificados? Gente, eu acho que não há uma grande diferença nesse aspecto de marcação, por exemplo, porque a Série B ela tem uma estrutura defensiva mais física, mais dura, mais forte, de impacto. Já na Série A, você tem pessoas mais qualificadas, zagueiros mais qualificados, que às vezes evitam muito aquele confronto particular e geralmente se centralizam mais naquele confronto com a bola mesmo. Então, acho que essa nota de corte muda nesse aspecto, mas o cara, quando tem faro de gol, ele faz gol aonde for e aonde tiver que ser. Então, cabe ao Edu, ele mesmo, provar essa situação. Sobre os jogadores que saíram, tem 3 jogadores particularmente que eu gostaria que permanecessem. Né? E, gente, isso é só uma opinião. Você pode discordar da minha opinião e debater comigo respeitosamente em relação a isso, tá? Zé Ivaldo, gostaria que ficasse, acho que dá para compor elenco.
O Jajá foi importantíssimo na Série B. Eu queria ver muito o Jajá jogando na Série A, mas a gente percebe que, inclusive, alguns reforços estão sendo exatamente para esse setor e acho que recompôs a altura. E o Willian Oliveira. Gostaria que o Willian Oliveira ficasse também. É um cara de grupo, um cara grande profissional, mas eu acho que talvez alguns trâmites de contrato tenha deixado o Cruzeiro um pouco com a pulga atrás da orelha para observar, de repente, que tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, o outro clube ser mais beneficiado do que o Cruzeiro. E o Luvanor, nesse sentido. Você não achou que... O Luvanor, às vezes sim, às vezes não. Entendi. Mas é fato que a grande parte da torcida do Cruzeiro queria que ele ficasse. Mas não é que eu não gosto do Luvanor. Eu sou muito grato ao Luvanor por tudo que ele fez. Sobre as chegadas de jogadores que estão chegando, vamos à situação do Alisson, por exemplo, da Ponte Preta. A situação do Alisson é o seguinte: ele entrou com um processo contra a Ponte Preta porque ele estava reclamando que não recebia fundo de garantia, salários já estavam atrasados, etc. E isso sim dá rescisão de contrato. Então aconteceu isso com o Alisson. A Ponte Preta contestou, falando que tinha efetuado os pagamentos, mas apresentou um comprovante depois que o jogador entrou com o processo. Então, depois que entrou com o processo, meu amigo, é trocar o pneu já com o carro andando. E aí não vai rolar. É provável, quase certo, que o juiz vai dar essa grande causa para o Alisson. Matheus Vital já se apresenta ao Cruzeiro, já está em Belo Horizonte para terminar de resolver algumas situações. Estou bem contente, principalmente com a chegada do zagueiro corintiano que está chegando aí, que fugiu, Raul Gustavo? Isso. Raul Gustavo. Raul Gustavo. Eu sempre chega. lembro Hugo Eduardo, eu faço associação, que é uma combinação de nome tipo a sua. Parece nome de zagueiro de seleção portuguesa, né? Não, e Esses Hugo caras. Eduardo, Raul Gustavo. Pois é, aí você lembra rápido, né? Lembro. Então gosto muito dessas contratações, além do Davó, que é um cara chato de jogar contra. Chato de jogar. Sabe, mas muito chato de jogar. E acho que foi feita a recomposição à altura. Ainda tem alguns nomes que têm sido ventilados por aí, como é o caso do Lucas Romero, por exemplo, que eu expliquei já durante a semana algumas situações. Gosto da movimentação do Cruzeiro. Eu tenho um pouquinho de pé atrás ainda com o Bilu, mas todo mundo fala que é uma condição física. Se recuperando da lesão, dizem que ele pode corresponder ao elenco celeste. Espero muito. Torço muito por isso, viu, Bilu? Porque um golzinho, meu amigo no Criciúma, você tá de sacanagem comigo, né, meu velho? Você quer o Bilu, Toledo? Não, quero Bilu não. Agora, a questão é a seguinte, igual o Fael fala, né? Se tal jogador fosse gringo, a torcida ia carregar no colo. Né? E eu acho que o Luvanor só não ficou porque ele é feio. Eu acho. Ele é feio. Se ele fosse bonito, ele ficava. Porque o cara é bom de bola, gente. Toda vez que ele entrou, eu vi ele fazer gol no Cruzeiro. Isso é verdade. É um cara de determinação, verdade. de vontade. Agora é feio. Aí o Cruzeiro não quis. Mas sabe o que eu acho, Se ele fosse Toledo? bonito, ele não ficava, velho. Porque ele é bom de Harmonização bola. facial ali. Tem que levar Passar na rejuvenesce. Mas sabe o que acontece? Se der um trato nele lá, Toledinho, velho, ele fica. Como o Luvanor veio, jogou no futebol da Moldávia, jogou na Arábia, fez uma Série B espetacular. Foi cara. um dos melhores jogadores na Série B. Eu acho que o torcedor tem aquela coisa de, por exemplo, assim, quando você fala, igual o caso do Formiga, que está chegando no Cruzeiro agora, né? O pessoal fala assim, nossa, mas Formiga... Mas foi aquilo que você falou. Se chamasse Hernan Gonçalves, tivesse nascido no Chile, jogado na Universidade Católica, todo mundo, nossa, todo mundo, nossa, que espetáculo. Mas eu tenho que dizer que eu tenho um pouquinho de pé atrás em relação ao Luvanor na Série A. Gente, você pode discordar de mim. Qual a hora na Série B que ele te decepcionou? Eu não consigo discordar de você. Porque todo jogo que eu vi, ou ele entrou bem, ou ele entrou e fez gol. Eu não entendo. O Luvanor, um cara até que o América podia ir atrás dele. Eu queria o Luvanor no América. A sua argumentação é perfeita. É um cara que todo jogo que eu vi, ele foi bem. Principalmente assim, você tem que pensar assim, qual é a posição que meu time, você tem que ter na hora de analisar, qual é a realidade do meu time nesse campeonato? Vai ser meio de tabela para trás? Então, qual que é a força desse elenco? Não dá para contratar só craque. Então, para compor o elenco, eu vou trazer um cara de intermediário. Eu acho que o Luvanor poderia até um pouco mais com um time melhor, numa divisão melhor. Eu acho que foi uma injustiça do Cruzeiro e nem te falo. Se você olhar, por exemplo, jogo contra o Londrina, apertadíssimo, jogo amarrado, quem faz o gol? Luvanor. Jogo contra o CSA. Já era uma coisa já com a torcida em relação a tudo que aconteceu nos últimos anos. Né? Aquela lavar a alma, sair da Série B, de cabeça erguida, etc. Quem entra e resolve a parada? O Luvanor. Sempre foi um jogador decisivo nesse aspecto, Ótimo sabe? jogador. Falar agora rapidinho do Machado. Gente, o Machado ainda vai entrar ainda. então, Vai desculpa. entrar ainda. Fala rapidinho. Esse aí Daqui a pouco. Não, mas já deixa esse- combinado para daqui a pouco ele falar rapidinho. Esse está separado para o próximo bloco, tá? O Fael, só eu recebi aqui do Pedrinho as notícias que estão correndo assim bem perto do Fux, que você falou que seria um grande acerto pro Atlético aí, né?
E o Cudê, que é um jogador lapidado, inclusive, pelo próprio Cudê. Eu achei que era o ministro supremo. Não, Com tanta Toledo. dívida que o atleta tá, não precisa contratar um Não. ministro. Deixa eu ver se resolve aqui. Não mesmo. Aqui, deixa... Tiago, música de desfile, porque o Toledo quê? desfilará. Porque Porque o América é diferente. Nós vamos falar da representação americana. Já está? Ele quer, você não questiona a ordem da chefe. Olha Como é que é Ué, isso? estou desfilando. Como é que... Não, e o All-Star dele é de Esse é couro. o curso, esse é. De couro. Pô, isso é bom, hein? Ganhei no Dia dos Maravilhoso. Pais do ano passado dos meninos. A gente tava lá em Ubatuba passeando. Isso é couro mesmo, não é sintético, couro. não? Ele tá dando uma Não, eu acho que é soltadinha ali. Eu vou sintético. passar uma super bonde ali no cantinho. Não, passa não. Não? Não, All-Star legal é quando ele fica suadão. Não passa não. Mas eu achei bonito, viu? Não, All-Star é tênis de roqueiro, a gente Agora, sabe. Eu tenho um que Porque eu não vejo no programa ruim, de é todo ruim. mundo. E esse aqui é Mas original, agora? porque o Fael falou que os do Leopoldo Siqueira são falsificados. O bico do Léo levou até metade do peso. Não, e ele compra promoção, às vezes ele compra o maior, você já viu? 43, ele calça 40, fica sobrando aquele. O biquinho fica lá na frente. Os tênis da Ardidas. Aí o Camisa pessoal da- olha assim, aquele tênis mal e fala assim, ó, o que o Bozo tá fazendo do horário errado na TV? Camisa da Pumba. Aquele tênis do Bozo, o palhaço Bozo, lembra aquele Vocês estão sapatão? conversados demais, gente. Não, Todos isso aí quem vocês. tá falando Leopoldo é o Fael, né? É o Fael que tá falando. O Fael que tá falando. O Gão, coitado do Gão, ele só vai na onda, mas ele não levanta essas polêmicas aqui, não tem que defender ele. Agora, Obrigado. o América decidiu que não. Nada de se reapresentar hoje, junto com o Cruzeiro, junto com o Atlético. O América que está carregando, vem carregando futebol mineiro nas costas, Claro. né, Toledinho? Cansado disso. Eu amo. Decidiu por uma representação remota, online, só a comissão me parece que vai conversar, não sei como é que vai funcionar com os jogadores, qual será a plataforma a ser utilizada, mas será uma apresentação remota. Cuidado na que pode ser o Skype. Ou então pode ser o ICQ. E aí, meu povo, o fato é o seguinte, nós vamos falar, o Lauro vai dar aquele panorama de time americano, de entradas, saídas, enfim. Mas eu estou te contando que vai ser na sexta-feira a representação e reapresentação física, Toledinho, apenas depois do Natal, no dia 26, tá? O pessoal passar o Natal com a família. Sossegado, porque o americano é um jogador de família. E o Lauro Lopes vai explicar quem é que vai curtir no América, quem é que já saiu, como é que vai funcionar, Laurinho. De novo, o elenco americano vai viajar pelo continente. Eu não tô falando de férias não, viu? Essas aí já acabaram. Com a reapresentação no CT Lana Drummond, o Coelho tem pela frente o Mineiro, a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Copa Sul-Americana. E nem todo mundo que esteve no clube na última temporada vai reaparecer por lá. Patrick, Raul Cáceres, Índio Ramírez, Luan Patrick, Ayrton e João Paulo já se despediram da equipe. Mas não foram apenas as saídas que movimentaram o mercado americano. A pedido do técnico Wagner Mancini, que continua no cargo, o time já ganhou reforços entre contratações e renovações muito importantes. A principal delas foi a do capitão e volante Juninho, até dezembro de 2024. Felipe Azevedo, Wellington Paulista e Henrique Almeida também tiveram os vínculos renovados. Nos próximos dias, o Coelho ainda espera acertar as permanências do meia Benítez e do atacante Everaldo. Já as novidades recém-chegadas ficam por conta dos laterais Nicolas e Nino Paraíba. A nossa expectativa para o América para o próximo ano são as melhores possíveis, né? Claro. Né? Até porque o América esse ano conseguiu o seu primeiro objetivo, que era permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, e também classificou para a Sul-Americana. Então, já que nós estamos classificados para o Campeonato Sul-Americano, por que não a gente almejar algo mais promissor? Então, a nossa expectativa maior, a expectativa do torcedor, é que o América possa fazer uma equipe competitiva, né? Para que a gente não venha sofrer como sofremos esse ano e que seja um ano maravilhoso, né? A gente não vai falar, vai ser campeão disso ou daquilo, porque é meio prematuro
e prepotência nossa falar isso, mas que possa fazer uma equipe competitiva que dê condições do América chegar na fase final do campeonato dos campeonatos ou avançar cada vez mais e quem sabe no próximo ano a expectativa maior seja a classificação do América para a Copa Libertadores de 2024. Cada vez mais íntimo da primeira divisão e das competições internacionais, a temporada americana mais uma vez está chegando cheia de expectativa para a torcida e para quem estiver em campo. Eu acho que o América está no caminho certo, né? Tem que renovar com aqueles principais jogadores, porque tem uma boa base. Mas não gostei, por exemplo, das mudanças na lateral direita, porque a gente perde o Cáceres, que estava muito bem, né? O Patrick, que era um bom reserva, e ganha o Nino Paraíba, que não é grandes coisas. Pode ser que venha e cumpra aquele papel, mas é um cara instável, como sempre foi o Patrick. Então, não gostei dessa mudança. No resto, tem que contratar, são atacantes pelas extremas. O América, se perder o Everaldo, vai ficar sem opção nenhuma no ataque. Então, precisa contratar bons atacantes que joguem pelas pontas, que joguem em profundidade, porque é isso que está faltando no time agora. Perigo apresentar depois da ceia. Você já imaginou boi bandido depois da ceia de Natal? Que beleza que vai estar. Mas ele não vai ficar, não. E só para deixar registrado aqui, eu brinco com o Nino Paraíba, mas acho um bom jogador. Eu acho uma boa contratação. Mas aquilo que você falou, cara, quando você não acompanha muito o cara, né? Ele é um cara muito instável. Sabe, igual o Patrick mesmo, a gente cansou de ver, faz aquela partida que você faz o melhor lateral do Brasil. Depois fica 3 jogos fazendo raiva na gente. O Nino Paraíba vai muito por aí. Então precisava de... Eu acho que ele pode ser um bom reserva, como ficou o Patrick. Mas tinha que vir um lateral ou tomara que o América esteja preparando para oficializar o Arthur. O Arthur, que veio da base, é um ótimo lateral direito. Ele ficou jogando na ponta, que não é a dele, que ele quebra o galho. Agora põe o Arthur, então, deixa o Nino no banco e a gente espera um pouquinho, que eu tenho certeza que ele tem condições. Agora, Toledinho, eu não sei do que se trata, acho que é armação de Leopoldo Siqueira, mas tem